Nesse vídeo nós vamos descobrir quem é o servo enviado por Deus com a missão de revelar o plano divino, salvar a humanidade dos pecados e nos dar o privilégio de viver um relacionamento íntimo com Deus. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Bíblia Talk. É um prazer enorme ter você aqui junto conosco mais uma vez. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 da revista Betel Dominical desse primeiro trimestre de 2023. E o título da lição de hoje diz: O servo revela o Pai e o perfeito plano divino. O textuário dessa lição está em Marcos capítulo 8, no verso 29, que diz: E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Então nós vemos aqui a confissão de Pedro em Marcos capítulo 8, no verso 29. A verdade prática de hoje diz: os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito. E como sempre, nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo dessa lição é mostrar a importância de conhecer sobre Jesus. O segundo, falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus. E o terceiro é explicar que Jesus Cristo, sim, é o mistério revelado. O texto de referência dessa lição está em Marcos capítulo 8, do verso 27 ao 30. Nós não vamos fazer essa leitura agora, mas você pode fazer a leitura desse texto no melhor momento que for adequado para você. E o primeiro tópico dessa lição traz como título a importância de conhecer sobre Jesus. Meus irmãos, é muito importante que nós conheçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Marcos, ele cumpre muito bem esse papel de nos apresentar quem é o nosso Senhor. No texto da lição de hoje, Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas pensavam sobre ele. E eles responderam mencionando que algumas das pessoas pensavam que ele era João Batista, que alguns pensavam que ele era Elias e que alguns outros achavam que ele era um dos profetas. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, diretamente para eles, o que está ali em Marcos capítulo 8, no verso 29. E vocês, quem dizem que eu sou? E foi nesse momento que Pedro fez a sua confissão de fé. Ele disse o que todos, eu acho, gostariam de dizer, mas alguns poderiam ter receio de falar isso em alta voz, mas Pedro diz aquilo, e é uma das confissões mais bonitas que nós vemos na Bíblia, que diz: Tu és o Cristo. E esse momento foi muito importante porque mostrou que estava muito claro, estava muito evidente para Pedro que Jesus realmente era o Messias, ele era o enviado de Deus. E é essa fé que nós precisamos demonstrar no nosso dia a dia, porque só ela nos permitirá viver um relacionamento íntimo com Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém pode se achegar a Deus se não for através da fé no Filho, em Jesus Cristo. E o subtópico 1.1 diz a verdade que precisa ser conhecida por todos. Apesar de haver muitas evidências históricas sobre a existência de Jesus, ainda há muitas pessoas que não o conhecem. Se a gente sair na rua hoje para perguntar para as pessoas o que elas acham ou quem elas pensam que Jesus é, provavelmente a gente vai receber um monte de respostas diferentes. Mas para nós é primordial que nós tenhamos um conhecimento de quem é Jesus, porque Jesus mudou a história da humanidade e ainda hoje ele está transformando a vida de todas aquelas pessoas que aceitam a ele e o reconhecem como Senhor e Salvador. E no subtópico 1.2 tem o título que diz: A verdade que é conhecida mediante a fé. Meus irmãos, se nós pesquisarmos, nós vamos ver que vários estudiosos ao redor do mundo dizem que aquele povo, que aquela cultura local tem algo a dizer sobre Jesus, independente da cultura, independente da religião que eles seguem. Mas essas pessoas, dependendo da sua crença, dependendo da sua cultura, todas elas terão alguma coisa diferente para falar sobre quem era Jesus naquela tradição, naquela cidade ou naquele país. Mas dependendo da religião ou da cultura daquele povo, eles terão uma história diferente para contar sobre quem era Jesus. Algumas usam fatos científicos e outras usam fatos históricos para tentar entender quem realmente ele era. Mas a Bíblia nos ensina que a única maneira que nós podemos conhecer a Jesus é através da fé.
E esse conhecimento ele não está limitado apenas à nossa compreensão intelectual, mas também nos traz uma transformação em todas as áreas das nossas vidas, em tudo aquilo que nós precisamos. Marcos capítulo 5, no verso 34, você pode ler um pouco mais sobre isso. A fé cristã ela é fundamentada em experiências pessoais, em testemunhos confiáveis que são baseados nas doutrinas bíblicas. Então é muito importante que o nosso relacionamento com Deus seja baseado na verdade bíblica e nas nossas experiências pessoais, e não nas experiências dos outros, porque a experiência dos outros é sempre a experiência dos outros. Deus quer ter experiência com você e você precisa querer ter experiências com Deus. Então, se você quer conhecer realmente Jesus, eu aconselho você a buscar esse conhecimento através da leitura da Bíblia e do desenvolvimento de um relacionamento pessoal com Deus. O subtópico 1.3 traz como título: É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Muitas pessoas conhecem Jesus de uma maneira superficial, talvez porque elas não queiram ter um compromisso com ele, ou talvez porque elas não concordam totalmente com os seus ensinamentos. Marcos capítulo 14, do verso 43 ao 45, diz que até Judas andou com Jesus por muitos anos e mesmo assim o traiu. Se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos conhecer o servo Jesus Cristo, porque ele é a expressão da natureza do caráter de Deus, como está escrito lá em Colossenses capítulo 1, no verso 15. Conhecer a Jesus significa ter um relacionamento íntimo e sincero com ele. E isso pode parecer para muitas pessoas algo impossível de se conseguir, mas isso é totalmente possível e nós sabemos disso através da palavra de Deus. O profeta Oséias disse que nós devíamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como está escrito lá em Oséias capítulo 6, no verso 3. E para conhecer Jesus, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos ter uma rotina de oração, uma prática de oração e conversar com Ele como se nós estivéssemos conversando com um amigo, mas nesse caso, o melhor amigo que você poderia ter. E quando nós focamos para seguir os seus ensinamentos, nossa vida começa a mudar de uma forma extraordinária. Nós somos transformados e alcançados pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. E o segundo tópico traz como título: O plano de Deus revelado por intermédio do seu servo. Nós vemos através da lição que o Evangelho de Marcos começa com o testemunho de Deus sobre o servo, sobre Jesus Cristo. E o texto que está em Marcos capítulo 11 começa dizendo: Ele diz, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos nesse versículo que Deus está dizendo com todas as palavras: Você é o meu filho, tu és o meu filho, em quem me comprazo. Então o Evangelho de Marcos nos mostra que Deus se revelou como Pai e Jesus, o Filho, o servo amado. Isso nos mostra que o plano de Deus era permitir que nós, os seus filhos, conhecêssemos Jesus Cristo, que foi enviado por ele para salvar a humanidade dos seus pecados, como está escrito em Marcos capítulo 2, do verso 10 ao 11. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus se não for através dele, como está escrito em João capítulo 14, no verso 6. Então por isso é fundamental que busquemos conhecer a Jesus, ouvindo a sua voz através da palavra de Deus, através das Escrituras, e que nós consigamos desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Porque conforme nós crescemos no nosso conhecimento sobre Jesus, nossa fé é fortalecida e nossa vida é transformada. Amém? E o primeiro subtópico desse segundo tópico traz como título: O servo revela o Pai e a sua vontade. E é muito bonito ver que o salmista nos ensina que o Senhor ele se alegra em revelar os seus segredos, os seus planos àqueles que o temem. Isso está escrito lá em Salmos 25:14. No Antigo Testamento nós vemos homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Josué, Davi, Daniel e muitos outros que tiveram o privilégio de conhecer da parte dele os seus segredos, porque eles temiam a Deus. Já no Novo Testamento, esses segredos são revelados de uma maneira muito mais ampla e transparente quando nós lemos sobre o plano de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Deus estabelece um relacionamento íntimo com todos aqueles que buscam a sua face com retidão. Isso significa que se nós quisermos conhecer os planos de Deus, nós devemos nos aproximar dele com temor e reverência.
Como discípulos de Cristo, nós temos o privilégio de desfrutar da bênção de poder conhecer claramente a verdade do reino de Deus. E o segundo subtópico desse segundo tópico traz como título: as ações dos servos suscitaram questionamentos. E aí nós lembramos das nossas primeiras lições. Nós vamos ver que no início do Evangelho de Marcos, nós lemos sobre os milagres que Jesus realizou em Cafarnaum, quando ele libertou um homem de um espírito maligno. A partir daquele momento, as pessoas começaram a perguntar quem era Jesus, quem era aquele homem, qual era aquele poder que ele possuía. Em Marcos capítulo 1, do verso 25 ao 28, vai dizer que a fama de Jesus, dos servos, se espalhou por toda a Galiléia e todo mundo queria saber quem ele era. A curiosidade dos moradores de Cafarnaum não era algo exclusivo para aquela época. Nós podemos ter certeza que nos dias de hoje existem muitas pessoas curiosas. Se Deus começasse a agir com milagres e maravilhas no meio das nossas igrejas hoje, você pode ter certeza que essa curiosidade do povo antigo, ela também estaria presente nas nossas igrejas, no nosso culto, porque todo mundo iria se juntar nas nossas portas, nas portas das nossas igrejas, para ver o que Deus estava fazendo no nosso meio. Por isso que eu sempre digo que nós precisamos voltar a buscar por milagres, nós precisamos voltar a orar pedindo para que Deus faça milagres no nosso meio, porque nós cremos num evangelho de milagres, mas por muitas vezes as nossas igrejas não passam de lugares onde nós nos reunimos como um clube de crente, onde nada acontece. Nós pregamos para crente, nós cantamos para crente. Não tem nenhum desviado, não tem pessoa que não conhece Jesus, não tem curiosos. No dia que Jesus voltar a fazer milagre no meio da nossa igreja, no dia que nós abrirmos o espaço da nossa igreja para que o Espírito Santo comece a agir no nosso meio, eu tenho certeza que muitos curiosos se achegarão e essas pessoas serão alcançadas pelo poder salvador de Jesus Cristo. No subtópico 3 desse segundo tópico, nós vemos o título: Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. No Evangelho de Marcos, nós encontramos 7 referências de Jesus como sendo o Filho de Deus. E é muito importante lembrar que Marcos estava escrevendo esse evangelho para os romanos e ele queria deixar evidente que Jesus era realmente o Filho de Deus. Ele queria deixar evidente a divindade, a autoridade e o poder do servo Jesus. Então nós podemos ver nesse segundo tópico que o plano de Deus é fazer com que nós, os seus filhos, possamos conhecer a Jesus da forma como ele é, o enviado de Deus para salvar o homem dos seus pecados. Nós vamos falar agora sobre o terceiro tópico dessa lição, mas antes disso eu gostaria de te dizer que se você está gostando desse vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o seu like nesse vídeo se você está gostando, deixa o seu comentário. Você não faz ideia o quanto isso ajuda o nosso canal. Eu estou confiando em você e que Deus te abençoe por fazer isso. E o terceiro tópico dessa lição diz: Jesus Cristo, o mistério revelado. Nós vemos que no Antigo Testamento Deus já havia sido revelado através dos profetas, mas agora no Novo Testamento ele foi totalmente revelado através de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que Deus quer que todos, em todas as nações, em todos os lugares, saibam quem ele é e creiam nele. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para que todos possam conhecer a verdade e obedecer a Deus para receber a salvação eterna. O tópico 3.1 diz: João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. João Batista foi um grande profeta que pregava a mensagem do arrependimento e remissão dos pecados por meio do batismo. E ele testemunhou que Jesus era o servo prometido, que ele era o Cristo que viria após ele. João Batista batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. E isso significa que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos aptos a receber essa promessa do batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, poucas igrejas têm buscado essa promessa preciosa, mas Jesus continua sendo aquele que batiza no Espírito Santo. Muitas igrejas já pararam de buscar, mas Jesus continua sendo aquele que batiza no Espírito Santo todos aqueles que buscam. Nós devemos buscar essa experiência para as nossas vidas. Como João, nós devemos testemunhar a verdade de Jesus e pregar a palavra de Deus, pregar as boas novas com autoridade concedida por Jesus através do Espírito Santo de Deus. No segundo subtópico desse terceiro tópico, nós temos o título: Satanás conhecia a identidade divina do servo. No Evangelho de Marcos,
Marcos nós encontramos uma passagem que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Satanás reconhecia que Jesus era realmente o Filho de Deus e ele tenta fazer no deserto com que Jesus usasse os seus poderes divinos em seu benefício próprio. Jesus resiste àquela tentação e sai vitorioso. E é interessante notar que em outras passagens na Bíblia, Satanás também reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Nesses outros reconhecimentos, ele faz isso através das pessoas em que ele está, naquelas pessoas que estavam possessas. A tentação de Jesus no deserto, ela acontece logo após o batismo de Jesus por João Batista. Depois dele vencer a tentação, Jesus começou o seu ministério publicamente. Vale a pena ressaltar que o evangelho de Mateus e Lucas vai apresentar essa tentação no deserto muito mais detalhada do que Marcos. Marcos dá uma versão bem resumida sobre aquilo que aconteceu no deserto. E essa tentação no deserto nos faz entender que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passou por momentos difíceis, passou por tentação, mas ele resistiu e saiu vitorioso. E isso serve de exemplo para mim e para você. Muitas vezes nós estamos no deserto da vida, passando por dificuldades que nós nunca imaginamos estar passando, mas Deus é aquele que nos abre a porta de escape. A Bíblia diz que não tem nenhuma tentação que aconteça na nossa vida que ele não abra um escape, porque toda vez que nós somos tentados, ele tem uma saída para nós. Então nós podemos saber que assim como Jesus foi vitorioso, nós podemos ser vitoriosos também, porque nós não estamos lutando na nossa força, nós estamos lutando na força de Deus, aquele que nos capacitou através do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo que hoje habita em nós. E o terceiro subtópico desse terceiro tópico traz como título: o servo revelou o seu sofrimento. E nós vemos que quando Pedro faz a confissão de fé dizendo que Jesus era o Cristo, logo depois Jesus pediu para que eles não contassem isso para ninguém. Então ele começou a ensinar que iria sofrer muito, que ele iria ser rejeitado pelos líderes religiosos, até mesmo morrer. Mas após 3 dias ele iria ressuscitar. E isso nos mostra que Jesus era um servo exemplar, que ele sempre estava disposto a servir, mesmo que fosse necessário entregar a sua vida para ajudar as pessoas. Isso significa que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Ele entregou a sua própria vida em resgate de muitos, ou seja, ele entregou a sua própria vida, ele se sacrificou para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Então nós podemos aprender com Jesus a sermos mais humildes e a colocar as necessidades das outras pessoas antes mesmo das nossas próprias necessidades. E assim como ele ressuscitou, nós podemos ter a certeza que nós também podemos ter uma nova vida, uma nova esperança através do sacrifício que ele fez no nosso lugar. Então nós podemos resumir esse tópico dizendo que o servo se revelou a todos e se deu a conhecer a todos. Nós podemos entender que através do seu amor, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele foi capaz de dar o seu próprio filho para que todos nós pudéssemos ter a vida eterna, e que isso já estava estabelecido desde a fundação do mundo. Ouvir o chamado de Deus para que nós possamos ter um relacionamento com ele, para que nós possamos aprender mais sobre ele, e não somente aprender, mas que nós possamos compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso redor o plano perfeito da salvação. Mateus capítulo 28, verso 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa função como discípulos de Jesus: proclamar o Evangelho de Jesus, proclamar as boas novas da salvação. E se você quiser assistir as outras aulas desse primeiro trimestre, você pode clicar aqui na playlist que está aparecendo na tela, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que Deus te abençoe.